E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos dando início ao estudo do equilíbrio químico. Sem enrolação então, bora lá! Primeiramente, turma, antes de a gente estar definindo o que é o equilíbrio químico, a gente precisa estar entendendo dois conceitos muito importantes, que é o conceito de reações irreversíveis e reações reversíveis, tá certo? Então, para ilustrar isso, vou estar utilizando duas reações como exemplo. Primeiramente, é a reação do monóxido de carbono, que é um gás incolor. Esse monóxido de carbono ele vai estar reagindo com o dióxido de nitrogênio, que tem a coloração vermelho-castanho. Aqui cortou, tá, galera? Então, essa reação aí, ela vai produzir um gás incolor, que vai ser a mistura do dióxido de carbono com o monóxido de nitrogênio, tá certo? Porém, pessoal, quando a gente faz esse experimento aí, a gente constata lá que na situação inicial a gente vai ter uma coloração vermelho castanho intenso, tá certo? Que já era esperado, né? Porque esse reagente aqui é incolor e esse reagente aqui tem a coloração vermelho castanho, tá certo? Depois de um tempo, pessoal, que esses gases começarem a reagir entre si, o que vai acontecer? A gente esperaria que houvesse a produção de uma mistura de gases incolores, certo? Porque o CO2 ele é incolor e o monóxido de nitrogênio também é incolor. Porém, a gente não observa isso. A gente observa que há a formação ali de uma solução vermelho castanho fraco, tá certo? Uai, que esquisito, não é? Agora, vamos analisar a outra reação, que é a reação do dióxido de carbono com o monóxido de nitrogênio, tá certo? Que é essa reação aqui, ó. Beleza? Então, a gente vai estar reagindo esses dois gases. A gente sabe que a mistura deles vai gerar uma solução incolor, tá certo? Isso foi observado na situação inicial. O que eles vão estar produzindo, pessoal? Eles vão estar produzindo o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, tá certo? Que a gente sabe que tem a coloração vermelho castanho intenso, tá certo? Que nos foi apresentado nessa reação aqui, ó. Beleza? Porém, pessoal, a gente não observa isso que o CO2 e o monóxido de nitrogênio, eles produzem essa solução vermelho castanho, ó. A gente observa que tem a produção ali de uma solução vermelho castanho fraco. Essas duas reações aqui, ó, elas produziram o mesmo produto. O que a gente constata disso, pessoal? Não parece que a reação, na verdade, ela parou no meio do caminho? Então, parece que o CO e o NO2 eles foram reagindo, aí chega num determinado tempo que é como se a reação ela parasse de acontecer, tá certo? É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Parece que o CO2 com o NO eles vão reagindo, aí chegam num determinado tempo, eles também param de reagir, beleza, galera? Agora, turma, vamos entender melhor o que é uma reação irreversível e o que é uma reação reversível. Mas para analisar isso, pessoal, a gente precisa estar analisando inicialmente os momentos da reação, tá certo? Vou falar sobre o conceito já, mas antes a gente analisa a reação, o que vai estar acontecendo ali, e fica mais fácil da gente estar entendendo o conceito, tá certo? Então, pessoal, para uma reação irreversível, a gente vai ter, no início da reação, a gente vai ter 100% dos reagentes, tá certo? E, consequentemente, a gente vai ter 0% dos produtos, beleza? Aqui, pessoal, nesse início da reação aqui, ó, lá no instante T0, tá certo? Não tem nenhuma colisão ali entre os reagentes. E na reação reversível, na verdade, a gente também vai ter, pessoal, 100% dos reagentes e 0% dos produtos.
beleza? Porém, a diferença entre a reação irreversível e a reação reversível, a gente vai estar observando melhor ela lá no final da reação, pessoal. Ó, observe que para a reação irreversível vai ter o consumo de todo o reagente, ó. No final da reação a gente vai encontrar 0% dos reagentes e, consequentemente, todos aqueles reagentes vão ser convertidos em produtos, ok? E na reação irreversível? Na reação reversível, na verdade, isso não vai estar acontecendo, galera. Observem que no final da reação a gente vai ter ali uma certa porcentagem de reagentes e a gente vai ter também uma certa porcentagem de produtos. Estão vendo que para a reação reversível os reagentes eles não foram consumidos totalmente e os produtos eles não foram formados totalmente também, tá certo? Então, o que a gente observa de diferença entre a reação irreversível e a reação reversível? Na reação irreversível, os reagentes eles são todos consumidos e convertidos em produtos. E na reação reversível, o que vai estar acontecendo? A gente vai estar encontrando ali, turma, no final da reação, a gente vai encontrar uma certa quantidade de reagentes e a gente vai estar encontrando também uma certa quantidade de produtos, ok? Então, no final da reação irreversível, a gente não tem reagentes, porém na reação reversível, a gente consegue encontrar ali uma certa quantidade de reagentes, beleza? Então, para entender isso melhor, vamos agora para os conceitos. O que é uma reação irreversível? Vai ser aquela reação que ocorre por completo, ou seja, pelo menos um dos reagentes ele vai ser consumido completamente. Tranquilo? Depois, reações reversíveis. Vão ser aquelas reações que elas ocorrem simultaneamente nos dois sentidos. Ou seja, os reagentes, pessoal, eles vão estar se transformando em produtos, porém esses produtos eles vão estar reagindo ali entre si e vão estar formando os reagentes, ok? Por isso que a gente encontra aqui na reação irreversível uma certa quantidade de reagentes, beleza? Essa quantidade aqui de reagentes, pessoal, ela pode ser ou não igual a quantidade de produtos, tá certo? Aqui falando em concentração, tranquilo? Agora voltando lá àquela reação que a gente viu inicialmente. A gente viu que o CO ele estava reagindo com o NO2, porém ele produziu um gás vermelho castanho fraco. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu, turma, porque o CO com o NO2 eles estavam formando CO2 com o NO. Porém, esses dois produtos aqui, eles estavam reagindo entre si e, consequentemente, eles estavam formando CO e NO2. Beleza? É a mesma coisa aqui, pessoal. Que essa reação aqui, a gente só inverteu, ó. A gente só inverteu essa reação aqui para produzir esses produtos aqui, tá certo? Aqui vai acontecer a mesma coisa. O CO2 ele vai reagir com o NO, vai formar ali o CO com o NO2 e, consequentemente, esses gases aqui eles vão estar reagindo entre si e vão estar formando esses reagentes aqui. Como que a gente representa uma reação reversível? A gente já deve estar vocês já devem estar acostumados, turma, a ver uma reação irreversível. Uma reação reversível é representada da seguinte forma. Por exemplo, aqui a gente tem a combustão do etanol, tá certo? Aqui tem o etanol reagindo com o gás oxigênio, tá certo? Formando ali o CO2 e água. Essa reação ela é irreversível. Então, quando uma reação ela é irreversível, a gente representa uma única seta, tá certo? Igualzinho está representado aqui, ó. Porém, quando é uma reação reversível, a gente vai estar representando duas
setas da seguinte maneira, tá certo? Por que a gente representa duas setas? Porque o reagente A está reagindo ali com o reagente B, formando C e D. Então essa reação aí, ela tem esse sentido, ok? Porém, os produtos C e D, eles vão estar reagindo também entre si para formar os reagentes A e B. Por isso a gente representa essa outra seta aqui, ó. A seta nessa direção, pessoal, da esquerda para a direita, a gente fala que é a reação direta. E a seta da direita para a esquerda, a gente fala que é a reação inversa. E cada reação, pessoal, a reação direta e a reação inversa, elas têm ali uma velocidade. Agora, turma, a gente precisa estar entrando no conceito de equilíbrio. Mais especificamente, a gente precisa estar falando sobre equilíbrio químico. Mas antes ainda de estar falando sobre equilíbrio químico, a gente precisa estar diferenciando dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Primeiramente, o que é o equilíbrio estático? Pela definição, o equilíbrio estático é aquela condição em que a resultante das forças e a soma dos momentos das forças, ou torques, elas vão ser nulas. Quando na situação de equilíbrio estático, os corpos eles vão estar se encontrando em repouso. Beleza, galera? Muito importante que vocês entendam isso, principalmente essa parte aqui, ó, de estar em repouso. Aqui a gente tem a representação para uma situação de equilíbrio. Ó. Essas duas pedras formando uma espécie de balança. Aí colocou uma pedra de um lado, uma pedra de outro. E esse sistema aqui ele está em repouso, sem movimento nenhum. Agora, outro tipo de equilíbrio, turma, é o equilíbrio dinâmico. No equilíbrio dinâmico, o objeto ou o fenômeno em estudo, ele está em constante movimento, tá certo? Vocês estão vendo a diferença? Em equilíbrio estático, a gente não tem movimento, o objeto ele está em repouso, ou a situação que a gente está analisando está em repouso. Porém, já no equilíbrio dinâmico, o fenômeno ali, a situação que a gente está estudando, ela está em constante movimento. No equilíbrio dinâmico, existem duas ou mais situações que ocorrem contínua e ininterruptamente. Ou seja, nesses casos, a situação de equilíbrio ela vai ser atingida quando a taxa de desenvolvimento dessas ações elas vão estar se igualando. Beleza? Vamos analisar a seguinte situação. Imagine que vocês estão no shopping, por exemplo, no Natal. Aí você observa que o estacionamento do shopping ele está completamente lotado, ok? Porém, você observa que tem alguns carros que estão esperando vaga para estacionar. Porém, você observa também que tem gente que já fez as compras e está indo embora, está desocupando a vaga. Porém, quando uma pessoa desocupa a vaga, outra pessoa que estava esperando, ela entra ali naquela vaga. E assim sucessivamente, de forma que o estacionamento ele fique sempre lotado, ok? Entenderam, turma? Isso é uma situação de equilíbrio dinâmico, tá certo? Que tem ali um movimento, porém continua ali uma situação de equilíbrio. Então, turma, é muito importante que vocês entendam esse conceito aí de equilíbrio dinâmico. No equilíbrio dinâmico, como eu disse no caso do shopping, os carros eles ficam nesse entra e sai continuamente. Aí vocês notam que existe uma situação de equilíbrio. Então, vocês conseguem ver também que tem um movimento, não é uma situação estática. Então, é uma coisa que tem um equilíbrio, porém é um equilíbrio que ele tem um movimento associado. Tranquilo? Agora, turma, a gente já consegue falar sobre equilíbrio químico, que é o conceito mais importante da nossa aula, que é o foco da nossa aula, tá certo? O que é um equilíbrio químico? O equilíbrio químico, pessoal, ele vai estar acontecendo num tipo de reação que a gente viu, que são aquelas reações reversíveis. O que são reações reversíveis?
São aquelas reações onde os reagentes formam os produtos, porém os produtos reagem entre si e regeneram os reagentes, ok? Quanto que vai estar acontecendo o equilíbrio químico nessas reações reversíveis, turma? Eles vão estar acontecendo quando a reação atingir o equilíbrio dinâmico, ou seja, quando as taxas de desenvolvimento da reação direta, que é a reação da esquerda para a direita, e quando a reação da direita para a esquerda, elas tiverem a mesma velocidade, ok? Então, quando as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa elas se igualarem, a gente vai ter ali um equilíbrio químico, que é um equilíbrio dinâmico, ok, pessoal? Ó, guardem bem isso. No equilíbrio químico, a gente tem equilíbrio dinâmico. Por que a gente tem equilíbrio dinâmico? Porque a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa. Então, a velocidade que a gente está reagindo o H2 com o I2 para formar o HI vai ser igual à velocidade que o HI vai estar se decompondo para formar o I2 e o H2, ok? E se eu perguntasse para vocês, turma, quais moléculas a gente encontra no final dessa reação? Quais são os tipos de moléculas? A gente vai estar encontrando ali moléculas de H2, a gente encontra ali moléculas de I2 e a gente encontra moléculas de HI, tá certo, pessoal? Porque na reação reversível, os reagentes eles formam os produtos, porém os produtos eles formam os reagentes. Então eles coexistem ali no equilíbrio, beleza? Quando a gente tem o equilíbrio químico, pessoal, que é o equilíbrio dinâmico, a gente encontra a seguinte proporção, pessoal. A gente encontra uma molécula de H2 por uma molécula de I2 por duas moléculas de HI. Por que isso acontece? Por causa da estequiometria, turma. Ó. Porque um mol de H2 ele reage com um mol de 2 para formar 2 mol de HI. Ok? Então a proporção é 1 para 1 para 2. Aqui, turma, a gente tem uma tabela que relaciona o tempo com as concentrações em mol por litro de H2, de I2 e de HI. Observe que no tempo T0, a gente tem ali a concentração de 1 mol por litro de H2 e a gente tem também uma concentração de 1 mol por litro de I2. Porém, a gente observa que não tem nada de HI, ok? Isso faz sentido, não faz? Porque no instante T0 não tem nenhuma colisão entre as moléculas de H2 com as moléculas de I2, ok? Depois, turma, com o passar do tempo, a gente observa que há uma diminuição na concentração das moléculas de H2 e I2, porém a gente observa que tem ali uma formação de moléculas de HI, ok? Porém chega num determinado tempo, pessoal, que aqui vai ser o tempo T4, que a concentração de H2 ela permanece inalterada. Tá vendo? A concentração de 2 também vai permanecer inalterada e, consequentemente, a concentração de HI ela permanece também inalterada. Por que isso aconteceu, pessoal? Isso aconteceu porque a reação atingiu o equilíbrio químico, ok? Quando a reação ela atinge o equilíbrio químico, turma, a concentração dos reagentes e dos produtos elas permanecem inalteradas. Por que, professor? Por que as reações permanecem com as concentrações inalteradas? Porque a velocidade de formação dos produtos é igual à velocidade da formação dos reagentes, turma. Assim, as concentrações elas permanecem fixas ao longo do tempo,
tá certo? E é muito importante, pessoal, falar que na situação de equilíbrio químico, a temperatura ela precisa ficar constante. Se a gente fizer alteração ali na temperatura, a gente afeta o equilíbrio químico. É uma coisa muito comum as pessoas pensarem é que quando a concentração ela permanece fixa, é que a reação ela para de acontecer. Não é isso, turma. Quando a concentração ela permanece fixa, é porque a reação ela está com a velocidade de formação e a velocidade direta, na verdade, e a velocidade inversa igual. Não é que a reação para de acontecer. O equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico, tá certo? Tem movimento ali, então a reação ela não para de acontecer. Ela só que a velocidade da reação direta ela se torna igual à velocidade da reação inversa. Agora só para fixar bem, turma, esse conceito aí de equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele ocorre em que tipo de reação? O equilíbrio químico ele sempre vai estar acontecendo em reações reversíveis, tá certo? São aquelas reações onde os reagentes formam os produtos e, consequentemente, esses produtos reagem entre si, regenerando os reagentes, ok? Equilíbrio químico acontece sempre em temperatura constante. Então, tem uma temperatura fixada, então a reação ela vai estar atingindo o equilíbrio químico ali se ela for reversível, ok? E outra característica do equilíbrio químico é que a taxa de desenvolvimento da reação direta ela é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. Ou seja, a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa. O que é reação direta? O que é reação inversa? A reação direta, turma, é essa reação aqui, ó, da esquerda para a direita. E a reação inversa é da direita para a esquerda. Tranquilo? O equilíbrio químico ele é dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque tem reação ali dos reagentes formando produtos e, consequentemente, esses produtos eles reagem entre si e regeneram os reagentes. Então tem um movimento, por isso que o equilíbrio químico ele é dinâmico. Agora, turma, falaremos sobre constante de equilíbrio e quociente de reação. Eu vou estar falando bem brevemente, turma, sobre esses conceitos aí, porque eu acredito que o PET, nas versões posteriores, ele vai estar trabalhando melhor isso. E também o PET ele apresentou ali muito brevemente, na semana 3, uma comparação entre constante de equilíbrio e quociente de reação. Então, é importante que vocês entendam um pouco sobre isso, beleza? Primeiramente, vamos falar sobre constante de equilíbrio. O que é constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio ela vai ser uma constante que vai ser calculada quando a reação ela está em equilíbrio, turma. Então é muito importante isso, vocês entenderem isso. Constante de equilíbrio vai ser um valor que a gente vai calcular ali quando a reação ela atingir um equilíbrio. A constante de equilíbrio ela vai estar relacionando a concentração dos reagentes com a concentração dos produtos, ok? Então aqui a gente tem uma reação reversível, tá certo? E a gente assumiu que ela está no equilíbrio. Como que a gente vai estar calculando essa constante de equilíbrio? Vai ser da seguinte forma, ó, a gente representa K para a constante de equilíbrio. Então essa constante de equilíbrio ela vai ser igual à concentração dos produtos, certo? A multiplicação entre a concentração dos produtos. E cada produto, pessoal, vai estar elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, ok? Então aqui a gente tem um produto C que está elevado ao coeficiente estequiométrico C. Aqui a gente tem um produto D que tem um coeficiente estequiométrico Dzinho, tá certo? Então você multiplica C vezes D e eleva cada produto ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. E a gente faz a mesma coisa para os reagentes. Aqui a gente tem um reagente A e aqui a gente tem um reagente B. Então a gente multiplica A vezes B
e eleva cada reagente ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, ok? Agora falamos sobre quociente de reação, que ele é representado pela letra QC. O quociente de reação, turma, ela vai ser uma grandeza que vai ser usada no estudo do equilíbrio químico, que vai ter como objetivo determinar se a reação ela atingiu ou não o equilíbrio químico. Como que eu calculo, professor, esse quociente de reação? É pela mesma fórmula que a gente calcula constante de equilíbrio, ok? A constante de equilíbrio é calculada da seguinte maneira. O quociente de reação é a mesma coisa, é a multiplicação dos produtos ali elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá certo? Esses produtos eles vão estar sendo divididos pela concentração dos reagentes, também multiplicada pela multiplicação dos reagentes ali, né, da concentração dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, ok? Então, qual é a diferença entre quociente de reação? Qual é a diferença entre constante de equilíbrio? O quociente de reação, turma, ele é só usado para determinar se a reação ela atingiu ou não o equilíbrio. E a constante de equilíbrio, ela é uma constante, ela é um valor fixo ali a uma dada temperatura que fala que Agora falamos sobre quociente de reação. O que é o quociente de reação? O quociente de reação, turma, ele vai ser representado pela essa letra aqui, ó, QC, ok? Ele vai ser uma grandeza que vai ser utilizada no estudo do equilíbrio químico, com o objetivo de determinar se a reação ela atingiu ou não o equilíbrio, ok? Mas, professor, como que eu calculo esse quociente de reação? É bem fácil, turma. O quociente de reação e a constante de equilíbrio, eles têm exatamente a mesma fórmula. O quociente de reação vai ser a multiplicação da concentração dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos dividido pela multiplicação da concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Mas, uai, professor, que estranho. Por que eles têm a mesma fórmula? Eles não são a mesma coisa? Não, turma. O quociente de reação ele pode ser calculado em qualquer momento da reação, tá certo? Pode ser calculado ali no instante T1, T2, T3, T4, T5, em qualquer momento, ok? Porém, a constante de equilíbrio ela só é calculada quando a reação ela atinge o equilíbrio, tá certo? A constante de equilíbrio, como o próprio nome pressupõe, é um valor constante a uma dada temperatura, ok? Porém, o quociente de reação ele não é um valor fixo, ele vai depender do momento que você está analisando a reação, ok? Nessa imagem aqui, turma, tem três comparações que relacionam a constante de equilíbrio com o quociente de reação. Aqui está representado o quociente de reação como sendo QR. Tanto faz, pessoal, tanto faz ser QR ou ser QC, tá certo? É a mesma coisa. Nessa primeira situação aqui, onde a constante... Observe só, antes de falar ainda sobre essa situação, observe que a constante de equilíbrio ela tem um valor fixo em todos os momentos. Tá certo, pessoal? Isso faz sentido, não faz? Que eu disse para vocês que a constante de equilíbrio ela tem um valor fixo a uma dada temperatura. Então, tá tudo certo. Ok? Nessa primeira situação aqui, turma, onde a gente compara a constante de equilíbrio, onde o quociente de reação ele é menor que a constante de equilíbrio, o que acontece? Acontece, turma, que a gente tem uma maior concentração dos reagentes, tá certo? Só voltar na fórmula. Quando se a constante de equilíbrio e o quociente de reação eles têm a mesma fórmula, porém o quociente de reação ele é menor que a constante de equilíbrio, isso indica que esse valor aqui, ó, dos reagentes, ele é maior que o dos produtos, tá certo? Se tiver uma maior concentração dos reagentes, o que vai acontecer com a reação? Vai acontecer que a reação ela vai tentar
consumir esse excesso de reagentes, tá certo? Então a reação direta ela vai ter a sua velocidade aumentada. Por que isso vai acontecer, turma? Porque a reação química ela busca sempre atingir o seu equilíbrio químico, fazer com que as velocidades das reações direta e inversa elas fiquem iguais, tá certo? E nessa outra situação aqui, ó, onde a constante de equilíbrio ela é igual ao quociente de reação. Então, quando esses dois valores eles forem iguais, turma, isso quer dizer que as velocidades da reação direta e da reação inversa elas vão ser iguais. Então, a reação ela atingiu o seu equilíbrio, ok? E quando a constante de equilíbrio ela for menor que o quociente de reação, isso implica que há uma maior concentração dos produtos, tá certo? Então, o que vai acontecer? A reação ela vai tender ao equilíbrio, tá certo? Se a gente tem uma maior concentração dos produtos do que reagentes, a velocidade da reação inversa ela vai aumentar, tá certo? Então vai haver ali uma formação de reagentes. Agora, as últimas considerações, turma, que são as considerações importantes para vocês entenderem bem o equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele só vai ser atingido em sistemas fechados, quando não há troca de matéria com o meio ambiente. Em sistemas fechados, toda reação química ela é reversível, tá certo? Algumas vão ser em maior grau e outras vão ser em menor grau. Próxima característica, próxima consideração, na verdade, muito importante, é que as propriedades macroscópicas, que são aquelas que a gente consegue enxergar, como concentração, massa, cor, densidade, elas permanecem constantes no equilíbrio químico, ok? Depois, as propriedades microscópicas, que são aquelas que a gente não consegue ver, como a colisão entre as partículas, a formação entre o complexo ativado e a transformação de uma substância em outra, elas permanecem em evolução, porque é um equilíbrio dinâmico. Então, pessoal, as reações elas estão ali acontecendo, tem ali a formação do complexo ativado, tudo normalmente, ok? No equilíbrio químico a reação ela não para de acontecer, então ela está sempre em desenvolvimento, é um equilíbrio dinâmico. Por fim, o equilíbrio químico de uma reação ele só se manterá estável se a reação ela for mantida em um sistema isolado, sem troca de matéria ou energia com o meio ambiente. Se tiver troca de energia, como por exemplo a variação de temperatura, o sistema ele vai se ajustar a um novo estado de equilíbrio, tá certo? Então aquela constante de equilíbrio ela vai ter um outro valor. E consequentemente as propriedades macroscópicas desse sistema vão estar sofrendo ali algum tipo de variação até que o sistema ele esteja se estabilizando. Por fim, a adição do catalisador em um sistema de equilíbrio químico, pessoal, ele vai estar aumentando ali a velocidade da reação direta e da reação inversa. Porém, ele não favorece nenhum único tipo de reação. Por exemplo, o catalisador ele não favorece somente a reação direta ou somente a reação inversa. Então é isso, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET volume 4. E não deixe de tirar suas dúvidas lá pelo WhatsApp. Até a próxima aula então e valeu!